Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. Se você costuma vestir roupas e brechós, pare agora. Muita gente não acredita, mas usar roupas de outra pessoa pode ser muito prejudicial. Roupas são mais do que simples tecidos. São como extensões da energia de quem as veste. Cada pessoa carrega uma vibração proibida, própria. E essa energia permanece impregnada nas peças. Imagine vestir algo de alguém que fazia rituais, ou de um assassino, ou de alguém de coração cruel ou perverso. E pior ainda, roupas de alguém que viviam tristes, sofrendo. A energia fica presa ali. Já aconteceu de você comprar algo em brechó ou receber de alguém e você começar a sentir coceira no corpo? É a energia do antigo dono se manifestando. Mal acompanha a peça e traz isso para você. Acredite, é real e pode ter consequências graves. Tem pessoas que passam por problemas ou dificuldades e nem imagina que tudo pode ter ligação àquela roupa barata que comprou ou receberam. Não é por acaso que brechós têm cheiros de roupas velhas. Roupas usadas podem ser perigosas, então muito cuidado com o que você veste. E você já usou roupas de outras pessoas? A caipora. O encontro com a caipora, um causa de arrepiar. Numa noite muito chuvosa, seu José voltava da roça por uma estrada estreita que cortava a mata. Zé, que não era de acreditar nas lendas que o povo contava, nem sentia medo de andar sozinho pelo matagal. Mas aquela noite estava diferente. O vento gelado arrepiava até o pescoço do vaqueiro. Zé apressou o passo, querendo chegar logo em sua casa. Para cochilar, foi quando ele avistou bem no meio do caminho dois olhos brilhantes, o observando silenciosamente. Era Caipora, guardiã das matas. Zé quase desmaiou do susto que tomou. A Caipora deu uma risada que gelou o sangue de Zé e falou: Tu tá invadindo o meu território, cabra da peste. O que, ofere... o que me oferece em troca de passagem? Seu Zé, que não era bobo, ofereceu um resto de pinga, que carregava em sua garrafa. A caipora virou a bebida em um gole só e caiu na gargalhada. Tá certo, seu Zé, mas não esqueça que a mata é minha e respeito é bom e todo mundo gosta. Zé não pensou duas vezes e saiu andando sem olhar para trás. E só sossegou quando chegou em sua casa. Depois daquele dia, sempre que ele passava pela estrada, Zé deixava um mimo para Caipora, porque aprendeu que certas lendas são mais reais do que a gente imagina. Galeria Vitoriana. Se um dos bonecos virar o pescoço para te olhar, finja que não viu ele, só faz isso com quem ele lembra. Você foi selecionado para integrar a equipe noturna da Galeria Vitoriana, onde são restaurados bonecos antigos de porcelana e reborns descontinuados. A maioria, a maioria chega quebrada, sujo, esquecida, mas alguns voltam a ser lembrados. A loja funciona como uma loja de penhores, ao dia e à noite como restauração. É onde você atuará. O salário é de R$ 55 por hora.
das 11 horas da noite tem vale transporte e vale alimentação. A regra número 1. Antes de começar o turno, acenda a lanterna de óleo que fica sobre a bancada central. Se ela demorar mais de 3 segundos para acender, alguém já iniciou o turno por você. Espere do lado de fora até o nascer do sol. A regra número 2. Você vai encontrar um boneco de vestido azul sentado sozinho na cadeira. A regra número 9. Número 3. Ele se chama Helena. Não tente movê-lo. A última funcionária que tentou foi embora aos gritos. Os vizinhos dizem que nunca viu ninguém sair. A regra número 3. Às 2 horas e 2 minutos, todos os bonecos devem estar com olhos cobertos, com panos pretos, sim, todos até os que não têm olhos. Regra número 4. Se ouvir 3 batidas vindas do armário de vidro, pare de lixar o boneco imediatamente e responda: esse lote está sob minha guarda. Mesmo que a porta do armário se abra, principalmente se ela se abrir. A regra número 5. Não aceite ajuda de nenhuma criança que aparecer, principalmente dizendo que trabalha aqui. Principalmente se ela estiver de mãos dadas com um boneco e pare para finalizar. Se fechar a caixa de armazenamento, você ouvir uma respiração ofegante vindo dentro e amasse a etiqueta de envio, rasgue e jogue no incinerador. Esse boneco não deve ser entregue nem devolvido nem esquecido. Se seguir as instruções à noite, será silenciosa. Mas lembre-se, esses bonecos foram feitos para parecer reais. Só esqueceram de dizer de qual lado da vida. História número 4. Você já ouviu falar que coisas estranhas acontecem no São João? Hoje lhe contarei uma lenda que era muito falada por meus avós durante o mês de junho. A lenda conta que um jovem rapaz se preparava para ir à festa de São João, que aconteceria naquela cidade. Naquele dia ele estava feliz como nunca. Já perto da madrugada, ele começou sua caminhada para chegar até a festa. Chegando lá, comprou uma boa bebida e ficou de canto, observando a multidão. Foi quando ele avistou uma bela mulher. Ela o olhava fixamente, parada bem no meio da rua, longe da multidão. O homem, sem pensar 2 vezes, foi onde ela estava. Ele se aproximou da moça e a cumprimentou. Os dois ficaram por um bom tempo conversando. No meio da festa, foi quando a moça fez um pedido para o rapaz. Será que você podia me acompanhar até em casa? No fim da festa, tenho medo de voltar sozinha. Claro, moça, irei lhe acompanhar, respondeu ele. Quando a festa terminou, o homem gentilmente seguiu a moça para acompanhá-la até sua casa. Mas tudo começou a ficar suspeito quando ele reparou na estrada, mas a moça justificou que morava na zona rural e que ele não precisava se preocupar. Eles continuaram a caminhada, mas quando já haviam adentrado a mata, a moça parou e ela revelou sua verdadeira aparência. Com uma pele extremamente enrugada, com olhos profundos e dentes afiados. Essa mulher é conhecida no interior como Maria Mulher. Ela sai nas ruas durante as festas juninas para atrair os homens para lugares desertos, para os devorar.
História número 5. Eu sou lavrador, criado na roça, num sítio a uns 10 km de um povoado chamado Santa Rita. No interior de Pernambuco, o sítio era de meu pai. Quando ele faleceu, a terra ficou com a gente, meus irmãos e eu. A casa era simples, de taipa e o cercado rodeado de uma areia batida, que cortava o mato até o povoado. Um lugar bom de viver, mas como todo lugar no sertão, tinha lá seus mistérios. O povo das redondezas sempre falava das coisas, mas a gente não ligava muito e achava que era conversa para assustar os mais novos. Porém, tem uma hora que as coisas não têm mais explicações. Certo dia eu tinha ido até um povoado para vender umas coisas, como faço todas as semanas. O sol já estava baixo e as ruas quietas com aquele silêncio do sertão. Quem vive sabe, era uma estrada de areia. Como falei, as carroças de boi tinham feito os trilhos, mas só de vez em quando passavam carros. Naquele dia estava mais abafado do que o normal, e a poeira não queria sair do chão. Vinha caminhando e os pés vinham afundando na areia fofa e o vento batia nas costas e ao fundo as folhas faziam barulho com o vento que batia. Aí no meio do caminho eu escutei o primeiro e pensei que eu fosse coisa da minha imaginação cabeça. Era uma voz parecida à voz da minha mãe, chamando meu nome baixinho, como quem sussurrasse ao longe, mas com aquela entonação de que mãe sabe dar. José, fique parado olhando para os lados, mas não vi ninguém e a estrada estava vazia. É a casa da dona Lourdes, que morava ali uns 500 metros. Parecia não ter ninguém. O vento continuava a soprar, mas a voz vinha cada vez mais clara, mais perto. José, venha. E aí o negócio ficou cada vez mais sério. Eu sei que a mãe da gente nunca sai de perto, mas isso não era minha mãe, não. Minha mãe tinha falecido há uns 2 anos. Eu tinha enterrado ela há uns 2 anos na capela de Santa Rita, como manda o figurino. Eu sentia a saudade e as lembranças batia forte. Aquela voz não era ela, virei a cabeça para trás, porque a voz vinha de lá, da parte de trás onde a estrada se perdia, na imensidão. E foi quando eu vi uma figura seca, como se fosse um corpo que havia apodrecido. No sol estava o sol estava parado, mas mais ou menos onde eu caminho, mais ou menos onde o caminho se bifurcava, onde os matos começaram a fechar, perto do brechó. A figura era mirrada, tinha os ossos saltados pela pele, ressecada, olhos, não sei bem se eram olhos ou eram fundos demais, mas brilhavam como se estivessem luz próprias. História número 6. Isso aconteceu na época que eu morava em Ouro Preto, por conta de uma doença do meu sogro. Nos mudamos para lá por um tempo para que minha esposa pudesse cuidar dele. E eles conseguiram um emprego para mim, no que eu sei fazer de melhor. Dirigir, sempre fui caminhoneiro. Naquela época, eu dirigia um caminhão de 3 eixos.
A minha carga geralmente era composta de melancias. Às vezes eu precisava entrar em povoados na serra e, sendo novo na região, eu não conhecia bem o estado, mas desde então posso dizer que é o estado mais bonito que conheci. Quando estava prestes a sair para uma das minhas rotas, colocando um adesivo Deus no caminho, o supervisor se aproximou e perguntou se eu acreditava em aparições. Eu respondi que sim, embora nunca tivesse visto uma. Ele me disse se eu quisesse continuar assim ao chegar ao certo ponto da rota, a certa ponte eu não deveria de forma alguma parar e olhar para uma cruz que ficava ao lado do caminho. E ri porque ele falou com tanta seriedade que, ironicamente, achei que ele estava brincando. Fiquei com essa mensagem na cabeça por um tempo, mas ao longo do dia acabei esquecendo. Até que chegou a hora de me dirigir à última parada, um povoado, embora não fosse tão tarde. O sol já estava se pondo. Peguei aquela estrada e, para minha má sorte, estava completamente sozinho naquela tarde. Antes de eu chegar sem pensar, procurei pela cruz, que me disseram que eu não deveria olhar. Inocentemente, eu queria saber onde ela estava. Até diminuí a velocidade antes de chegar à ponte, mas não vi nada. Mas pouco antes de atravessar, vi do meu lado uma cruz velha como aquelas que colocam para mortos em acidentes. Mas esta era realmente muito velha. Parecia estar lá há décadas, sem nenhuma inscrição, nada. Passei pela ponte com cautela e pensei, estando sozinho por ali, escurecendo, sentiria mais medo vendo aquilo. Mas não fiquei nervoso, estava apenas com aquele desconforto normal, como quando nos contam algo que aconteceu no lugar onde estávamos. Cheguei e já estavam me esperando para descarregar. Enquanto isso, me esperando. Enquanto isso, me ofereceram uma garrafa de café. Para conhecer o meu corpo, para me encher o meu copo, não resisti. Eu perguntei para o que me ofereceu o café. Para o rapaz que me ofereceu o café. Ei, me disseram se eu olhar para a cruz, na ponte viria algo, ou algo me aconteceria. Eu acreditei nisso, até passei devagar e tudo. Ah, chefe, não cante vitória ainda, falta a volta. A partir desse momento, essas palavras me deixaram com um certo nervosismo, pois sempre fui muito crente com o que envolve o sobrenatural. Comecei a sentir um medo real, não sei explicar como, mas estava certo de que haveria algo na volta. Ouvi falar de que um dos carregadores ia para o outro povoado. Então ele ofereceu uma carona e ele aceitou. Mas depois de alguns minutos mudou de ideia. Disse que iria esperar um amigo e iria com ele. Mais tarde, acabei meu café e pedi para encher de novo. A verdade é que eu estava enrolando, estava tentando evitar pegar a estrada de volta, evitando passar aquela ponte. Mas como não pude mais adiar, fui, seja o que Deus quiser. Pensei, tirei um santinho que, que minha mãe me deu da carteira para me proteger nas estradas. As noites por lá são muito escuras
e aquela era completamente escura. De repente começou a cair uma leve garoa, uma das poucas que vi por lá, e tinha que ser justamente naquele dia. Embora eu sentisse que no fundo foi sorte, fui bem devagar por aqueles caminhos que eu ainda não tinha tanta confiança no meu caminhão. Peguei a reta que me levava de volta para a ponte e comecei a rezar. Sentia o coração acelerando como se algo fosse acontecer. Ajustei o cinto de segurança e passei a ponte. Nem olhei para a cruz. Na volta, apenas segui em frente, deu alguns segundos e vi algo escorregando pelo vidro à frente do assento do passageiro. Algo preto estava na minha janela. Descendo, achei que ia se enroscar no limpador. Ele parecia um galho ou líquido preto. Não queria olhar direto, para não tirar os olhos da estrada. Mas em certo momento, me inclinei para ver melhor. Juro para vocês. E eu vi alguém se inclinando na minha janela do teto, com olhos que saíam algo preto que percebi então ser cabelo. Assim que eu vi aquilo, me endireitei, puxei os olhos à frente e acelerei. E eu rezava sem parar e sem olhar de novo para lá. E acelerei o caminhão pelos 20 minutos que faltavam até chegar ao próximo povoado. Assim que vi uma luz com algumas pessoas ao redor de um carro, parei e desci. Perguntaram se eu estava bem e só consegui responder: alguém subiu no caminhão. Usando uma lanterna, olharam e, claro, não havia nada. Depois de um tempo mais calmo, continuei no dia seguinte. Quando continuei, quando, quando contei ao supervisor, ele ficou surpreso. Logo contou aos outros. Dizem que naquela ponte, às vezes uma mulher aparece se você olhar para a cruz, mas ninguém nunca viu subir no caminhão. Parece que esse privilégio foi só para mim. Se foi uma ilusão, como diz minha esposa, não sei, mas nunca mais olhei para aquela cruz. E graças à minha insistência, nunca precisei fazer essa rota sozinho novamente. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam, curtam o canal e assinem o sininho das notificações. Valeu, fui, até o próximo.